Como sabemos, a reforma implantada em 2019, reforma da Previdência, trouxe uma série de mudanças. Na prática, adiou a aposentadoria. Antes, se podia aposentar pela idade mínima, inclusive até antes dessa idade mínima. A gente vai explicar para vocês, esse é um assunto que sempre é pedido aqui no programa. Está começando o ano de 2022, muita gente tem planos de se aposentar esse ano, ou tinha esses planos e agora está na dúvida se vai poder executá-los ou não. A gente conversa com a advogada Adriana Carvalho. Oi, Adriana, bom dia. Oi, Cíntia, bom dia. Prazer estar com você nessa segunda-feira Pois é, seja e para tratar bem-vinda. desse assunto tão relevante para toda a sociedade, né? Exatamente. Vamos começar então, Adriana. A maior dúvida das pessoas é essa. Ah, eu ia me aposentar agora, mas acho que não vou mais. Né? Iria me aposentar agora em 2022. O que é que mudou para essas pessoas? Existem casos em que efetivamente isso está acontecendo, Adriana? Sim, Cíntia. Com a reforma em 2019, vieram, como você disse, as regras de transição. E essas regras de transição, ela exige tanto idade mínima quanto tempo de contribuição. E essa idade mínima, ela veio com um plus a cada ano. Então, lá em 2019, quando foi implementada a reforma da Constituição, reforma previdenciária, que foi uma reforma constitucional, ela previa a idade mínima de 60 anos para a mulher se aposentar por idade, desde que tivesse 15 de contribuição. Mas de lá para cá, anualmente, aumenta o percentual para de meio ano. Ou seja, se em 2020 a mulher precisava ter 60 anos e meio, tá? Então foi aumentando de meio em meio e em 2022, que é o ano que estamos, a partir de janeiro, se uma mulher, por exemplo, por que nós estamos falando da mulher? Porque foi a idade dela que foi acrescida, né? Na realidade, foi a idade da mulher que foi acrescida, que passou de 60 para 62. Então, se uma mulher este ano pretende se aposentar, ela precisa ter 15 por idade, viu, gente? Estou falando de aposentadoria por idade, porque existem outras regras que se aplica à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas nós estamos falando, nesse momento, especificamente da aposentadoria por idade. Pois bem, uma mulher que pretende se aposentar por idade, hoje, em 2022, ela precisa do quê? Ela precisa ter 15 anos de contribuição e precisa ter 61 anos e 6 meses de idade, tá? Porque em 2023 a idade fecha, que é 62 anos de idade. Então, no ano passado, a gente trabalhou com mulheres com idade de 61 anos. Porém, agora, em janeiro de 2022, isso quer dizer que a mulher precisa, para se aposentar, ter 15 anos de contribuição, mais 61 anos e meio de idade. Se uma mulher está próxima a isso, mas agora em janeiro ela fez 61, ela vai poder se aposentar, Adriana? Não, ela vai poder se aposentar depois de julho, quando ela tiver implementado os requisitos, que é meio ano para se aposentar. Eu não sei se eu consegui ser clara, né? Conseguiu sim. E eu fico imaginando aqui, deve ser desesperador para quem estava em vias de se aposentar e é essa Isso. corrida, né? Maluca, porque aí no outro ano vou ter que ter mais idade. Você nunca chega lá, É. pelo menos por idade, claro. Que se Em você 23, Cíntia, em 2023, a idade da mulher por idade fecha, a aposentadoria por idade fecha em 62 anos de idade e 15 de contribuição. Então, para este ano, todas as mulheres que pretendem se aposentar por idade, ela tem que ter 61,6 anos, 6 meses de idade para poder se aposentar. Bom, e é só por idade que a mulher se aposenta? Não. Existem as outras regras de aposentadoria. Para a idade, tanto homens quanto mulheres que estavam já inscritos na Previdência Social, né? Antes da reforma, eles precisam ter 15 anos de contribuição. Porém, aqueles que entraram
na Previdência após a reforma, né, que não, praticamente não é o caso dos que estão ouvindo, mas os que entraram depois da reforma, sendo homem, precisa implementar 20 anos de contribuição. Não basta ter 15. Se a pessoa entrou na Previdência Social até, se foi em novembro de 2013, então se a pessoa entrou até outubro de 2013, ela só vai precisar trabalhar 15 anos para se aposentar por idade. Agora, se a pessoa vai se aposentar por tempo de contribuição, aí existe uma série de regras de transição, porque antes a gente sabia que só existia praticamente duas aposentadorias, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Só que, além da aposentadoria por idade ter sofrido essas alterações, a aposentadoria por tempo de contribuição também veio com uma série de regras de transição que essa sim coloca a cabeça da gente em parafuso, viu? Eu imagino. Já tem gente perguntando aqui, por exemplo, aí você pode começar a falar sobre essa questão específica do tempo de serviço. Tem um telespectador falando em 23 anos de contribuição e 54 anos de idade. Quer saber quando se aposenta? É mulher, ela é uma mulher. Uma mulher tem 53 de idade, né? 54 e 23 anos de contribuição. Bom, esta mulher, ela pode entrar numa regra não atual. Atualmente, ela não pode se aposentar de forma nenhuma. Ela não preenche os requisitos para se aposentar. Ela se aposentadoria, ela se aposentava se ela tivesse 57 anos de idade, atualmente, para poder pegar uma das regras de transição. Porém, como ela não tem nenhum requisito etário e nenhum requisito de tempo de contribuição, ela não vai poder se aposentar. E aí ela pode me perguntar assim, doutora, mas quando que eu vou me aposentar? E aí essa resposta, ela é muito subjetiva, porque eu precisaria analisar o teu quinis, assim, de cara, eu só te digo, neste momento você não pode se aposentar, você precisa implementar os requisitos. E talvez, como você tem um pouco mais de tempo de contribuição, você disse que já tem 23 anos de contribuição, quem sabe será melhor para você completar logo os 30 de contribuição para se aposentar por uma das regras de transição, pelo tempo de contribuição e não pela idade. Então, é algo que a gente precisa ponderar, porque depois da reforma da Previdência, não dá para se falar, é assim, ou é assado. Não dá. Infelizmente, a gente precisa analisar o caso concreto, porque são muitas variáveis que estão envolvidas. Por isso que hoje a menina dos olhos do direito previdenciário hoje, após a reforma, é o planejamento previdenciário. Então, essa senhora aí, ela é uma candidata fortíssima a fazer um planejamento previdenciário para ver o que é melhor para ela. Como ela tem 23 anos de contribuição e tem 54 de idade, o que seria melhor? Ela se aposentar pelo tempo de contribuição numa das regras, ou ela realmente implementar o requisito 62 anos e se aposentar por idade? É uma coisa que só uma análise pode dizer, só um planejamento pode responder para ela qual que é melhor. Bom, tem outra perguntando aqui, eu acho que é mais ou menos a mesma, eu acho que vale para ela também, mas como você falou que é personalizado, né? Hoje ela é servidora pública e tem 51 anos e 28 de contribuição. Mas a gente precisa saber que tipo de servidora pública, né? Porque, por exemplo, se ela for professora, professor tem regras distintas, pelo menos 5 anos a menos que os demais servidores. Então, suponhamos que ela não seja professora, né? Uhum. Porque se ela for professora... Ela é professora. Ela precisa... Ela mandou aqui, ela é professora. Ah, sim, pois é professora. Ô, Cíntia, por gentileza, me repete aí só os dados. 51 anos e 28 de contribuição. Professora, ela já deveria ter requerido a aposentadoria dela. Professora precisa de 25 anos de contribuição, mas no mínimo 50 anos de idade. Então, ela já implementou os requisitos, se ela é professora do ensino fundamental, médio, entendeu? Educação infantil, ela preencheu os requisitos, quais sejam
precisa ter 50 anos de idade, né? Agora, veio com a reforma também a alteração na idade do professor, mas no caso dela, se ela é servidora pública, digamos, estadual ou municipal, e enquanto não está valendo a reforma nesse... mas parece que o estado do Piauí passou, já passou. Agora ela me deixou agora confusa, porque eu sou especialista no regime geral. O regime Sim, próprio, ele tem variáveis, né? Mas claro. eu, assim, não posso te afirmar se no estado do Piauí, especificamente, já passou a reforma da Previdência. Porque se tiver passado, de fato, ela não preenche os requisitos. Agora, se Já não tiver passou. passado ainda, como no município de Teresina está agora que foi implementado, aí sim ela pode se aposentar, porque ela preencheu os requisitos necessários. 50 anos de idade, mas no mínimo 25 anos de contribuição. Entendi. Há uma corrida, ou houve uma corrida, porque tem uma outra telespectadora aqui, a Alice, dizendo que graças a Deus que ela se aposentou em 2016, antes dessas regras. Houve uma corrida, Adriana, antes da implantação? Desesperadamente, Eu Cíntia. As imagino. pessoas saíram loucas para se aposentar porque elas queriam, de qualquer forma, se livrar do que viria com a reforma, né? Mas, na realidade, muitos passaram a descobrir, após se aposentarem, que poderiam ter aguardado um tempinho a mais e até se submetido às regras da reforma, que seria muito mais vantajoso. Então, assim, a gente viu que muitos daqueles que se aposentaram, segurados da Previdência, que se aposentaram, que se anteciparam, que não tiveram planejamento para essa aposentadoria, muitos tiveram grandes prejuízos. Lógico, outros não. Principalmente aqueles que só recebem um salário mínimo, não houve qualquer tipo de prejuízo, porque ninguém pode receber menos que o mínimo, né? Mas aqueles que precisavam fazer uma análise do seu CNIS, uma análise de toda a sua vida contributiva, essas pessoas que assodadamente foram lá e se aposentaram, muitas delas estão hoje procurando advogados especialistas em direito previdenciário para ir atrás das suas revisões, para ver em que regra essa pessoa se aplica e o que poderia fazer para melhorar essa aposentadoria. Entendi. Quer dizer, o importante essa questão do planejamento também é nova, né? Que você falou, é algo novo no Brasil. As pessoas estão tendo mais esse cuidado sobre o planejamento. E queria fazer uma outra pergunta também, uma última, Adriana, que a gente vai ter que ir para o intervalo. Sim, É o sim. seguinte, queria saber de você se tem houve muita, por exemplo, mudança em como você saber se é para se aposentar. Quer dizer, vou refazer a pergunta. Eu não tenho mais carteira, vamos supor, a pessoa não tem mais a carteira, não lembra, não tem a primeira. Como é que ela sabe Sim. se isso é acessível para o cidadão? Como é que ele sabe quanto tempo ele tem de contribuição? Como é que ele se informa? Essa é a pergunta. Muito bem, Cíntia. Olha, toda pessoa que está filiada à Previdência Social, ela tem uma conta, mesmo que ela não tenha feito um cadastro, mas ela tem uma conta junto à Previdência Social. Basta ela se cadastrar no gov.gov.br. Eita, tem alguém ligando incessantemente. Mas o que acontece? Lá na Previdência, quando a pessoa baixa o aplicativo Meu INSS, faz a sua senha, se cadastra, ela obtém todos os dados dela junto à Previdência. Porém, Cíntia, é muito importante essa pergunta que você fez. A gente consegue descobrir, analisando, mediante o planejamento previdenciário, com as carteiras de trabalho, que muitas vezes as informações que constam lá na base de dados do INSS estão equivocadas, estão erradas, estão incompletas, e aí a gente precisa fazer o que a gente chama de retificação do CNIS. Porque se eu não retificar esse CNIS, eu posso me prejudicar muito no momento da minha aposentadoria. Então, existem pessoas que sequer sabem que o seu CNIS está completamente errado. Ai, doutora, como é que eu vou saber que esse CNIS está errado?
Só é possível você saber se o seu CNIS está errado com uma análise de um especialista. Ele vai analisar toda a tua vida contributiva através das suas carteiras de trabalho, através de uma entrevista com você, porque muitas vezes tem pessoas que trabalharam antes na roça, e na roça não tem esse registro, lá no teu CNIS pode não ter esse registro, e isso pode dar um plus muito grande de anos na pessoa que pretende se aposentar. Às vezes você trabalhou em condições especiais e não foi levado em consideração na hora de colocar lá no teu CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais de todos os segurados, tá? Então, assim, é muito importante que as pessoas mantenham atualizado o seu CNIS. E como que eu faço isso? Repito, entre no site meuinss.gov.br, analise lá todas as suas relações previdenciárias, as suas contribuições previdenciárias, que a gente vê que tem muito erro também quando a gente vai, principalmente agora a gente está descobrindo isso mais com o planejamento previdenciário, que a gente está vendo, poxa, como tem pessoas prejudicadas, e não é nada assim tão surpreendente, porque, digamos assim, nós estamos falando de algo que abarca todo o Brasil, toda a população economicamente ativa. Então, assim, são muitos dados, são muitas informações que, infelizmente, acaba por ser manuseado por humanos, acaba errando. Então, é necessário que cada um tome conta de si próprio, né? Cada um analise lá o seu CNIS, veja se está condizente às contribuições. É muito interessante isso, Cíntia. Infelizmente, as pessoas precisam acessar o seu CNIS para saber como que está a sua vida previdenciária. Tá certo, Adriana. Olha, muito obrigada pela participação. Acho que ficou mais claro aqui para as pessoas. Tem muitas dúvidas ainda. Só lembrando. É muito complexo. É muito complexo. O professor Ronivon está lembrando que o Piauí adaptou-se à reforma da Previdência e que, no caso daquela professora, ela precisa seguir a regra de transição. Obrigada, viu, Adriana? Bom dia. Eu que agradeço, Cíntia. Um abraço grande para você. Feliz ano novo para todos os seus ouvintes, seus telespectadores. E estamos aqui às ordens, viu?